Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC. Recentemente eu postei uns dois vídeos aqui que eu vou estar colocando aqui no card, que a gente estava falando de jogos de corrida, né, pro Playstation 1 e Playstation 2. Que são jogos, né, para aquela playlist, que caso você não conheça, eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Playlist das Joias Escondidas, onde basicamente eu falo de jogos menos famosos, mas que eu achei eles muito legais. E eu vi que a galera gostou bastante do vídeo que eu fiz de jogos de Playstation 1, inclusive se você quiser ver a playlist eu vou estar colocando ela aqui no card. E pensando meio que nisso, eu resolvi fazer mais um vídeo que na verdade eu já tava com ideia de fazer ele, que é de falar de um outro console que eu também gosto muito quando a gente fala de jogo de corrida em si, que é o Game Boy Advance. E eu não tenho um, eu só tenho o Game Boy Pocket, mas um dia eu vou ter. Então, seguindo a mesma ideia dos vídeos anteriores, hoje a gente vai falar de alguns jogos de Game Boy Advance bem legais, porém vai ter um porém. Hoje, alguns dos games que eu vou citar aqui sobre Game Boy Advance, uma coisa que eu vou falar já sobre o vídeo, que é já um preview, muitos deles em geral são ports, tá? O Game Boy Advance teve muito essa coisa de muito jogo de corrida que tem nele, na verdade é port de um jogo de console em si. Porém, fica até o final que vai ter um jogo que ele vai te surpreender. E uma última coisa, eu percebi que tem uma playlist aqui que eu tenho no canal, que ela é meio que pública. Eu jogo jogo de corrida há muito tempo, é meio que um hiperfoco meu, saca? E eu fiz uma playlist há um tempinho, desde que eu criei o canal, né? Que eu meio que vou colocando músicas, né? De jogos de corrida que eu gosto. E eu percebi que recentemente, cara, ela começou a ter um número bem grande de views. E não é eu que tô fazendo isso, tá? Realmente ela, do nada, ficou com uns 3 mil views e pouco. Então caso você curta músicas de jogos de corrida como Need for Speed, Burnout, Midnight Club, eu vou estar colocando ela aqui caso você ache legal, cara. Eu uso ela muito para colocar, principalmente em jogos mais antigos de corrida que não tem música, né? Que inclusive vai ser algo que vai ter nesse vídeo. Eu costumo muito colocar essa playlist para ficar ouvindo as músicas de fundo quando eu tô correndo. Mas é isso, bora falar de alguns jogos mais desconhecidos de corrida pro Game Boy Advance. Bom, e como nosso primeiro game, eu vou falar um que pra mim, eu acho que ele é um dos melhores games quando a gente fala de física no Game Boy Advance, que é o game Colin McHale 2.0. Você já deve ter ouvido falar o nome desse game, né? Porque Colin McHale já é uma saga bem famosa, principalmente para quem gosta de jogos de rally. A gente teve o Colin McHale 1 lançado no PlayStation 1 e também o Colin McHale 2, que é inclusive o jogo aqui, né? Mas ele teve a sua versão original lançada para o Play 1, que foi um game que ele quase foi como um Sega Rally, né? Porque quando lançou o Colin McHale 2 para o PlayStation 1, muita gente ficou impressionada. O game ele tinha uma física incrível, cara, principalmente quando a gente fala dos padrões do PlayStation 1. Eu inclusive arriscaria dizer que é uma das melhores físicas que tem no Play 1 e até mesmo superando algumas que a gente vê no PlayStation 2 inclusive. E o jogo ele fez um total sucesso, como eu bem falei, ele quase foi um divisor de águas ali junto com o Sega Rally, né? E eu que sou um cara que gosta também de rally, não gosto tanto igual eu gosto de alguns outros estilos de corrida, mas ainda gosto. Tava procurando ali, né, pelo Wikipedia, e sim, eu uso o Wikipedia para pesquisar jogos. Mas confia, cara, é uma boa às vezes você fazer isso, tá? Eu tava verificando ali, né, quais eram os jogos da saga, porque eu queria continuar jogando mais. E eu descobri que o Colin McHale 2.0 ele teve um port pro Game Boy Advance. E na hora eu fiquei curioso para ver como é que será que ficou esse port, né? Porque é um dos melhores jogos com uma das melhores físicas do Play 1. Como é que ficou essa experiência no portátil? E cara, que surpresa eu tive. E por que eu falo isso? Quando a gente fala de games em 3D no Game Boy Advance, principalmente de corrida, em corrida em geral ou é 2D ou é aqueles games em 3D que utilizam o Mod 7, que basicamente é aquela coisa de você deixar o chão em 3D, mas os objetos e até mesmo os corredores, eles ainda são sprites em 2D, que deixa os jogos muito bonitos, inclusive o próprio Mario Kart utiliza disso, só que ainda traz limitações, né, como por exemplo, você normalmente não consegue criar ondulações na pista, você também não consegue fazer colisões muito realistas, porque você não está trabalhando com objetos em 3D na pista, você está, na verdade, trabalhando com sprites. Inclusive, né, a gente até tem jogos em 3D no Game Boy Advance, tipo, totalmente 3D. Só que todos eles têm uma coisa muito em comum, que é o custo de, se você deixar tudo em 3D, a jogabilidade deles é lenta, o frame rate é baixo, ou os dois. Alguns exemplos que eu gosto de citar é a própria saga Need for Speed, que inclusive tem alguns jogos interessantes. Eu joguei o Need for Speed Underground 1 e o 2 e o Carbon do Game Boy Advance, e eu posso falar até pra você, eles são jogos bons. Só que eles têm essa questão de que a jogabilidade é muito mais lenta, se você for comparar ao console do PlayStation 2. Fora que o frame rate deles é tipo, acho que é 20 se eu não me engano. A gente também tem um outro game que inclusive ele é basicamente jogável, que é literalmente a versão de Street Race Syndicate para Game Boy Advance. E sim, essa porcaria existe. Mas o Colin McHale, ele definitivamente não entra nessa lista. Porque além de ele ser um game que ele tem um frame rate muito alto, ele é um game que ele é quase todo em 3D.
Quando eu falo quase é porque ele é um game que ele apenas tem a pista em 3D e o seu carro também é em 3D. Ele é realmente um objeto, digamos assim, ele tem polígonos, é isso. Enquanto os outros objetos que a gente vê na pista, como arbustos, árvores ou cercas, eles são sprites em 2D. Mas cara, essa coisa de a gente ter um carro em 3D no game faz uma diferença enorme. Porque eu diria de longe, esse game ele tem uma das melhores físicas do Game Boy Advance quando a gente fala em jogos de corrida. Porque ele realmente tenta simular a física de um carro de rally. Como a gente tá com o carro em 3D, a gente sente o peso do carro quando a gente acelera, quando a gente freia. Inclusive, esse jogo ele não tem, digamos assim, ondulações na pista, provavelmente por questão de limitação. Mas a gente tem umas lombadinhas, né, meio que utilizando uma técnica ali, né, pra parecer que é uma lombada. E cara, o nosso carro balança, e é louco porque, dependendo da forma como você ajusta a suspensão nesse jogo, ou mesmo como você manobra o seu carro pode capotar, cara. Parece um detalhe besta, mas eu já joguei alguns outros games de rally, que eu vou colocar aí na tela pra vocês. São games que a gente não capota exatamente por causa dessa limitação de não serem jogos em 3D. Então ele é um game que ele tem uma física muito boa. Realmente parece que ele é um game que a gente tá jogando um game de rally, só que no console em si. Vocês provavelmente já devem estar vendo aí na gameplay de fundo. Ele realmente tem física e trabalha com colisões, cara. E isso é uma coisa muito bacana. Mas é claro, não é só isso. Ele é um ótimo jogo de rally. Ele é basicamente, na verdade, o Colin McRae, só que portado pro Game Boy Advance. Então ele já é um game que ele tem aquela coisa que a gente espera da saga Colin McRae. A gente tem Single Race, Time Trial, a gente tem um campeonato, né, que aqui ele funciona de uma forma meio diferente. A gente tem pequenos campeonatos, a gente vai correndo neles e ganhando pontos, e no final a gente meio que ganha uma outra pontuação, que no final vai somando com outros campeonatos, para quando a gente chegar no final do jogo a gente tentar ficar em primeiro. É um sistema um pouco mais específico, mas na verdade é como muito game de rally funciona. Ele é um jogo muito bonito visualmente, o próprio fato dele ser 3D já diz muito disso, e apesar dele ter essa coisa que eu falei da física, não pense que ele tirou aquela coisa da customização, até porque a customização é muito importante aqui. Então a gente pode trocar nossos pneus, a gente pode inclusive ajustar a nossa suspensão, que vai interferir em como o carro balança na pista, inclusive deixar mais fácil dele capotar. A gente pode trocar nossa caixa de marcha para deixar o carro ou com mais top speed ou com mais aceleração. Então toda aquela coisa de customização, que é o que a galera gosta em jogo de rally, mesmo sendo um game de Game Boy Advance, a customização ela tá aqui. Então fica a minha recomendação para vocês do Colin McRae 2.0, um dos melhores games para mim quando a gente fala de física de carros no Game Boy Advance. Bom, e como nosso próximo game da lista, eu vou falar um que pra mim é um dos melhores games, mas é porque realmente foi um game que quando eu joguei pela primeira vez, ele me cativou e muito, cara, que é o game Road Rash Jailbreak. Eu vou falar só Road Rash porque esse nome Jailbreak eu acho que eu falo provavelmente errado, tá? Alguns já devem conhecer porque sim, esse game ele foi lançado pro PlayStation 1 e ele teve aqui o seu port pro Game Boy Advance. E aqui eu quero citar um exemplo muito interessante porque existe uma coisa muito real. Quando a gente tem games que normalmente eles foram lançados para alguma plataforma de mesa, quando a gente tem o port, né, digamos assim, um console portátil, por exemplo, ele já é muito aquela coisa da empresa de ou ela tenta, digamos assim, manter o mesmo jogo ou criar um jogo diferente para aquela plataforma. E muitos dão certo na questão de manter o mesmo jogo e muitos dão certo na questão de criar um jogo meio que novo, mas utilizando a mesma ideia. E tem alguns que não se saem bem em nenhum dos dois. Porém, não é o caso, por exemplo, desse aqui, que é o Road Rash Jailbreak, porque ele realmente é um game que, assim, ele tem a mesma ideia do PlayStation 1, só que ele é um game que ele é totalmente diferente e criado pro Game Boy Advance, mas ele funciona. Se você não conhece esse game, ele basicamente segue a mesma ideia de Road Rash, é um game que a gente corre com motos, ele é bem famoso por ser aquele jogo que você corre com motos que você pode inclusive atacar, né, os outros oponentes, só que qual é meio que a ideia aqui? Eles tiraram aquela estética mais voltada para motos esportivas, né, como por exemplo Suzuki, tiraram aquelas grandes cidades e eles resolveram pegar aquela estética, né, principalmente aquela estética que a gente vê muito em filme, sabe Sons of Anarchy? É mais ou menos isso, aquela estética de clube de moto, mas esses clubes de moto que ficam em desertos, que normalmente são mais focados no rock. É aquele tipo de clube que você imagina que vai ter um monte de cara com moto ouvindo Motorhead. E é exatamente essa a ideia de Road Rash Jailbreak. Ele pega a base ali do que a gente já conhece de Road Rash, só que ele muda a estética. E eu lembro que eu joguei na infância e eu gostei muito, até porque, né, o dono do canal aqui é um roqueiro, né? Porém, uma coisa que eu achei muito interessante é que esse game, ele teve o seu porte pro Game Boy Advance. E eu falo por mim, quando eu joguei esse game no Game Boy Advance, pra mim, até hoje, é uma das melhores experiências de corrida, acho que com Mario Kart. Road Rash pra Game Boy Advance, ele é muito legal porque ele tem aquela coisa de utilizar o modo 7, então a pista ela é meio que 3D, mas ele é um modo 7 muito bem utilizado. Por exemplo, aqui a gente tem os pulos que a gente tem na saga Road Rash, ou seja, você vai ter vários pulos na pista, você não vai ficar só andando em linha reta. Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é que ele tem um ótimo senso de velocidade, inclusive você sente a sensação de às vezes até ter que usar o freio, diminuir a velocidade para fazer algumas curvas. Ele é muito visualmente bonito, inclusive é um dos pontos que eu mais acho que eu chamo a atenção nesse jogo. A gente inclusive tem personagens feitos
para esse game, né, que não são do PlayStation 1, eles foram desenhados especificamente para o Game Boy Advance. A gente tem um básico aqui também da saga Road Rash, só que ele também trabalha muito bem. A gente tem a nossa barra de vida, a gente tem uma capacidade de utilizar o turbo, a gente encontra alguns poderes que a gente também pode utilizar, como por exemplo, invisibilidade, recarregar o HP, tacar, por exemplo, óleo na pista. Ele também tem a presença da polícia, que inclusive é uma polícia que nesse jogo ela é bem chatinha. E uma coisa que eu acho muito legal nesse Road Rash, que eu não, assim, faz um bom tempo que eu não jogo os clássicos, então eu não lembro exatamente disso. Mas esse game, uma coisa que eu acho muito legal é que ele tem a capacidade de fazer upgrades. Você tem ali o modo principal, que seria meio que o modo carreira, né, ou seria o campeonato. Nesse game a gente tem basicamente 2 campeonatos, que são os mesmos. A diferença é que a dificuldade vai aumentar. Um ponto importante que eu já vou falar, inclusive eu acho até interessante falar, esse game ele não tem save, tá? Ele utiliza password. Então se você for jogar por emulador, eu recomendo que você procure um emulador aí que tenha save state. Então a gente tem basicamente os 2 campeonatos e sempre que a gente termina a corrida de um campeonato, a gente pode acessar uma loja. Quando a gente vence a corrida, a gente ganha uma grana, a gente também pode conseguir mais dinheiro pegando dinheiro na própria pista que vai aparecendo. E quando a gente termina a corrida, a gente vai para uma loja onde a gente pode tunar a moto do personagem que a gente escolheu. Eu sempre costumo dizer que assim, lojinha é uma coisa legal, mas lojinha em um jogo de corrida no Game Boy Advance é muito mais maneiro. Então ele é um jogo que ele dá uma sensação bem legal, digamos assim, de evolução, né? De você começar mais básico e ir evoluindo com o tempo. É um game que ele também tem uma dificuldade bem, assim, eu vou dizer bem ideal, porque como ele é um game da saga Road Rash, que não é exatamente fácil, é aquela coisa, começa fácil, vai progredindo por médio até ficar mais difícil. Fora que ele também é muito fácil de jogar, inclusive, pra mim, o grande ponto desse game é a jogabilidade em si. A jogabilidade, ela é muito fácil de utilizar, os power-ups, a barra de vida, o seu nitro. Eu diria que esse game ele é um game que ele tem várias coisas que a gente já conhece na saga, tudo isso pro Game Boy Advance de uma nova forma e ficou muito bem feita. Tipo, é um jogo totalmente diferente do PlayStation 1, mas ficou uma nova versão tão bem feita que eu achei incrível. E por isso que eu queria acessar muito aqui. Tem apenas um defeito que esse jogo tem pra mim, cara, que é o que peca, que é o fato de que ele não tem música nas corridas. Mas, cara, tu quer uma dica? Eu tenho algumas playlists que eu faço pra jogar jogos de corrida. Pega uma playlist aí de rock dos anos 80, sabe, hard rock? Ou até uma playlist do Motorhead. Pega uma playlist do Motorhead e coloca pra tocar de fundo enquanto você tá nas corridas. Sério, cara, a sensação vai ser ótima. Então o único problema pra mim desse jogo é só o fato dele não ter música, o que é muito comum no Game Boy Advance, tá? Mas sério, se tu fazer isso, cara, o jogo, ó, fica muito divertido de jogar. Então fica minha dica do Road Rash Jailbreak pra Game Boy Advance pra vocês. Bom, e o próximo game que eu vou falar é um que, assim, eu não vou dizer que ele é super inovador na sua ideia, mas eu diria que, sempre daquele que eu falei que tem aqueles games que eles tentam trazer a experiência do console pro portátil, e aqueles que tentam trazer uma nova experiência nas limitações do portátil, esse game seria o caso do primeiro, ele tenta trazer meio que a experiência do console pro portátil, que é, no caso, o Crash Nitro Kart. Ele foi um game que ele foi lançado pro PlayStation 2, ele não fez tanto sucesso, né, principalmente depois do lançamento de um outro jogo que eu não vou lembrar exatamente o nome de cabeça, mas eu vou pôr na tela aí, mas o Crash Nitro Kart era um game bem legal, principalmente porque ele se parecia com aquele Crash mais clássico do PlayStation 1, né? E eu descobri depois de um tempo de ter zerado o jogo que ele teve a sua versão também lançada para Game Boy Advance. E aqui eles tentaram realmente fazer uma versão que tentasse extrair o máximo que a gente via ali no PlayStation 2 aqui para a plataforma em si. Porém, eu diria que foi uma experiência que ela ficou muito boa. Eu sei bem direto que aqui a gente não vai ter nada muito de inovador, tá? Mas eu ainda queria falar dessa versão porque ela é muito legal considerando as capacidades do Game Boy Advance em si. Primeiro ponto que eu teria que falar é a jogabilidade, porque esse game tem uma jogabilidade muito gostosinha. Eu sempre sou um cara que eu prezo um pouco isso em kart, porque quando a gente fala de game de kart, é um tipo de jogo que a gente espera que ele vai ser para um público um pouco mais jovem, né? Principalmente para criança. Então é um game que ele tem uma jogabilidade muito gostosinha, é fácil de você manobrar o seu carro, de você pegar os power-ups, de utilizar eles. Então ele é um game que, assim, se você não tá afim de desafio, você quer se divertir, sabe aquele jogo que você pega, tipo assim, no intervalo do trabalho para jogar umas 2 corridas e depois voltar pro trabalho? Ele é um game que ele é ótimo para esse tipo de ocasião. Ele segue a mesma ideia do PlayStation 2, ele tem aquela historinha, né? Só que a gente não tem filmes, aqui a gente tem, no caso, fotos, contextos para respeitar o limite do Game Boy. Outros pontos, né? Por exemplo, no PlayStation 2 a gente podia ter aquela coisa de que a gente tinha pulos, a pista subia, descia. Tinha até aquela coisa no PlayStation 2 que eu me lembro que a gente podia correr nas paredes ou de ponta cabeça, inclusive. Aqui a gente não tem, tá? Mas é aquela coisa, esse game ele utiliza o Mod 7, que deixa o chão 3D, né? Só que a gente tem aquela coisa que o chão, ele sempre vai ser, digamos assim, linear, né? Então a gente não vai ter pulos ou coisas desse tipo, tá? Então a gente não tem, digamos assim, ondulações, né?
né? Às vezes até tem pulos ou essas coisas, mas as ondulações na pista, a gente não tem, a pista ela é sempre reta. Mas ainda é um game que ele faz um ótimo uso do Mod 7, principalmente na questão gráfica, porque esse game, ele também é muito bonito. As pistas são bem coloridas, elas são bem detalhadas, mesmo para um game de portátil, né? Cara, eles deixaram o game muito visualmente bonito. Ele é bem colorido, vocês já devem estar vendo aí na gameplay de fundo. Os personagens, eles são muito bem feitos, inclusive eu acho muito legal porque esse game tem bastante frames, inclusive pros personagens, né? Tem alguns jogos que, por exemplo, você tem um kart ali, você vira, só tem um frame pro personagem virando o kart. Aqui não, eles realmente deixaram o game muito visualmente bonito em 3D, mesmo que na prática só o chão em si seja em 3D, né? É um game com uma progressão bem legal, inclusive uma coisa que eu acho muito interessante, em todos os quests, né, que a gente joga no PlayStation 1, PlayStation 2, isso até vale para os outros que vieram depois, a gente tem aquela coisa de que quando a gente começa, digamos assim, o modo história ou carreira, normalmente em alguns jogos de corrida, a gente tem aquela coisa de que a gente escolhe o campeonato, né, principalmente nesse tipo de jogo, a gente só escolhe o campeonato, ou então o modo, enquanto em Crash a gente tinha aquela coisa de que a gente meio que ia, não que a gente fosse em mundo aberto, mas meio que a gente ia no local, né, tipo, era tipo uma área específica, um mapa, onde a gente ia na corrida que a gente queria, então a gente pilotava até a corrida que a gente queria percorrer, e eles mantiveram isso no Game Boy Advance, então quando você começar o modo história, vai ser realmente como se fosse aquela coisa do PlayStation 1 ou do PlayStation 2 também. A história vai ser contada e você vai entrar numa área mostrando as pistas disponíveis. E aí você pode correr elas na ordem que você quiser. Fora que também que o jogo tem aqueles outros modos, né? Como por exemplo, a gente tem a corrida principal, aquele modo de você correr contra o tempo. Crash tinha muito essa coisa, né? Que você tem um modo normal e depois você tem aquele modo da chavinha, né? Que tem a azul, aí tem a amarela e a prata. Esse game também tem aquela coisa. Então é um game que, se você gostar, tem aquela coisa de você pegar o 100%, né? Que é algo muito comum de quem gosta de Crash. Então é um game que ele manteve isso. Cara, eu diria que esse game de uma forma bem resumida, eu nem teria muito mais coisa pra falar, porque em geral seria isso. Ele é um game que é basicamente o Crash Nitro Kart que a gente vê no PlayStation 2 pro Game Boy Advance, mas ele é muito bem portadinho. É um game que ele tem gráficos muito bonitos, ele tem uma jogabilidade legal, faz um ótimo uso das limitações do portátil, ele mantém a história, ele mantém tudo que a gente meio que espera de conteúdo, tem uma dificuldade legal, assim, cara, é um game muito bacana. Tanto que eu até vou dizer pra você, se você jogou o jogo do PlayStation 2, talvez esse jogo não vai ser nenhuma novidade pra você. Mas se você é um cara que nunca jogou o jogo do PlayStation 2 e você tem um celular aí no seu trabalho, tá querendo um jogo de kart pra jogar, mas o seu celular, por exemplo, não consegue rodar o PlayStation 2, mas consegue rodar um emulador de Game Boy Advance, eu acho que é muito provável, porque até o meu Galaxy Pocket rodava isso, né? Esse game, ele é muito bom. Esse aqui eu colocaria como um game muito legal pra esse tipo de ocasião, saca? Então fica a minha dica do Crash Nitro Kart, que foi portado pro Game Boy Advance. Bom, e como nosso último game da lista, eu vou trazer um aqui que pra mim, ele é uma completa pérola. Inclusive, esse game é um dos motivos pelo qual eu tô meio que fazendo esse vídeo. Muitos de vocês já devem conhecer a saga F-Zero, é bem difícil quem é fã da Nintendo não conhecer essa saga. E uma coisa que eu não sabia durante um tempo até que considerável, eu achava que apenas existia um game pra Game Boy Advance, né, no caso do F-Zero, que era o F-Zero Maximum Velocity, ou Velocidade Máxima. Que é um game que ele é bem legal, eu acho ele muito bom, assim, pros padrões, né, do Game Boy Advance. Porém, foi passando um tempo e eu acabei tendo uma surpresa, inclusive, que é que eu descobri que, na verdade, existem 3 jogos de F-Zero para Game Boy Advance. 2 deles foram lançados, né, aqui no ocidente, e um apenas no Japão. E eu vou explicar isso agora. No caso, a gente teve o F-Zero Maximum Velocity, e o game ele vendeu uma quantidade muito grande de cartuchos. Só que logo após, depois de um tempo, eles lançaram um novo game, que é o que eu vou comentar aqui, que é o F-Zero GP Legend, que é um jogo que, por incrível que pareça, na época, esse jogo foi um fracasso de vendas. E eu falo incrível porque eu tenho muita coisa pra comentar sobre esse jogo. Tanto que exatamente pelo fracasso que ele teve aqui no ocidente, quando eles foram lançar o terceiro jogo pro Game Boy Advance, ele nunca saiu do Japão, ele apenas ficou lá. Porém, infelizmente, hoje a gente tem uma tradução, que eu não posso colocar os links aqui, mas a gente tem uma tradução pra pelo menos poder jogar ele em inglês. Mas bora então falar do GP Legend, porque eu realmente estranho muito esse jogo, de uma forma bem direta, ele ter, digamos assim, ter sido um fracasso, porque sinceramente chega a ser estranho até. E por que eu falo isso? Quando eu joguei o F-Zero Velocidade Máxima, eu não vou mentir pra vocês que eu achei ele um game bem interessante. Mas eu ainda assim achei um game bem ok, não vou dizer que ele é nada fantástico, digamos assim. Inclusive ele tinha algumas coisas que particularmente eu não gostava, principalmente comparado à sua versão de Super Nintendo, como por exemplo que a versão dele, né, do Game Boy Advance, as naves elas eram muito escorregadias, então era meio chatinho de pilotar com algumas naves em específico. Não que isso deixasse o jogo impossível até chato de jogar, só que eu achava algo meio mediano. Agora com o GP Legend é bem diferente, na verdade diferente em geral. Se eu fosse até ser meio que bem direto, o F-Zero GP Legend é literalmente um upgrade geral de tudo que a gente via no F-Zero
F-Zero Maximum Velocity. E eu vou falar alguns dos motivos por quê. No F-Zero Maximum Velocity, por exemplo, a gente tinha poucos modos, né? Normalmente era campeonato, time attack. Cara, o GP LED, quando ele foi lançado meio que na mesma época que foi lançado o game pro GameCube, né? Que era um game que ele já chamou a atenção porque ele tinha muitos mais modos que os jogos antigos. E eles tentaram trazer essa parada de mais modos aqui pro Game Boy Advance. Então a gente não tem, por exemplo, agora só o campeonato e o time attack, por exemplo. A gente, por exemplo, tem o Zero Test, que é um modo onde você tem desafios, como por exemplo, é quase parecido meio que com um Gran Turismo. Você vai ter um desafio que você tem que passar por setores específicos da pista em um tempo especificado, quase como se fosse um teste de licença, mas é um modo bem legal, ele é bem desafiador. E o que me chamou e que na hora explodiu minha cabeça que é o jogo ele tem um modo história, igual do GameCube que tem história, esse aqui ele tem modo história, e não é um modo história inspirado no GameCube, é um modo história exclusivo pro game de Game Boy Advance. Eu não vou dizer que é o modo história mais incrível do mundo, mas cara, a gente tem um F-Zero com modo história no Game Boy Advance é muito legal, principalmente porque, esse modo história ele traz personagens originais e únicos desse game. No caso, o principal que seria o Rick Weller, né, que é o nosso personagem, que ele é meio que o protagonista do jogo, né, mas é um personagem que ele é criado originalmente, fora mais alguns outros que também são adicionados. Ele é um game que ele tem um modo história, onde basicamente a gente vai fazendo desafios, né, seria mais ou menos que nem no Zero Test, né, a gente tem desafios, por exemplo, conseguir passar por uma parte específica de uma pista, alcançar alguma nave, não é nada muito grande, mas qual é a grande parada? É que realmente tem uma história por trás, e essas histórias, elas são contadas meio que por partes. A gente seleciona um corredor e a gente vai correndo, né, e vendo ali a progressão dele. Aí a gente libera outro corredor e vai correr a história dele. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, só que com personagens diferentes. Então você vai ver a perspectiva diferente de cada personagem. Por exemplo, o que esse personagem estava fazendo enquanto esse outro personagem estava correndo. E isso é bem bacana. Assim, é um modo história que ele é bem curto, você termina ele bem rápido, mas eu achei ele muito legal. Tipo assim, é algo muito interessante tipo um game do Game Boy Advance. E uma coisa que eu gostei muito é que a história, quando ela é contada, ela não é contada por imagens como alguns jogos mais simples. Ela é feita com animações. Inclusive um detalhe que eu acho muito interessante desse jogo, eles redesenharam todos os personagens para esse game, só que no estilo HQ. Então o modo história, ele é meio que criado ali, né, com um estilo meio que HQ, com animações, cara, o que é muito bacana. Eles realmente deram um carinho bem legal pro modo história desse jogo. É um jogo que pra mim ele também tem uma qualidade gráfica muito superior ao Maximum Velocity, principalmente porque ele também faz o uso do modo 7, só que uma coisa que eu acho muito bacana, ele meio aqui que faz o uso do modo 7 com duas camadas. Então a gente tem a nossa pista, né, que ela utiliza o modo 7, porém a pista ela dá a impressão que ela tá na alta, porque o modo 7 aqui ele é meio que renderizado duas vezes, né? Você tem a pista e meio que embaixo da pista você percebe que tem uma cidade lá embaixo, ou mesmo uma lava, enfim. Então dá a impressão que você tá no alto, quase dando a mesma impressão que a gente sente quando a gente tá jogando, por exemplo, o F-Zero do Nintendo 64, né? Que as pistas parecem que estão sempre em um lugar alto. Visualmente, a perspectiva desse jogo é muito bonita. Isso para não falar da jogabilidade, que ela para mim se superou e muito. As pistas desse jogo eu achei elas muito mais interessantes e muito mais variadas. Aquela coisa da jogabilidade ser muito escorregadia do Maximum Velocity, aqui ela foi corrigida e a jogabilidade ela é muito mais legal, ela é bem mais amigável. Esse jogo ele tem mais personagens, inclusive ele traz personagens antigos, que era o que o Maximum Velocity não trazia. E um último detalhe que até chega a ser besta, mas esse jogo quando a gente corre, começar uma corrida, vai ter um cara que vai dublar a corrida. Então, por exemplo, quando a gente for começar a corrida, vai ter um cara que ele vai contar 1, 2, 3, quando a gente pega um boost, quando a gente até é destruído na corrida. Então você pega esse ponto que você tem dois modos novos de corrida, você tem um modo história que tem animações, mais naves disponíveis, um game com uma jogabilidade melhor e também com gráficos melhorados, um tempo maior de duração, dublagem nas corridas. Cara, eu achei esse game pra mim a melhor experiência de F-Zero até agora no Game Boy Advance. Não que eu esteja dizendo que o Maximum Velocity é ruim, muito pelo contrário, ele é um bom jogo, mas que esse jogo pra mim, ele é um completo upgrade, cara, ele é. Como eu bem disse, pra mim ele é a experiência definitiva para F-Zero de Game Boy Advance. Bom, esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se tu conhece algum jogo de Game Boy Advance que a galera não fala muito, mas você acha legal, fica à vontade para comentar, que se eu já conheci ou até mesmo se eu não conheci eu jogar e eu achar legal, eu coloco no próximo vídeo, que foi uma recomendação sua, tá? Mas é isso, pessoal, se puderem curtir, compartilhar, se até puderem se inscrever no canal, que ajuda muito. A gente tá começando já a ganhar uns inscritos, isso é muito legal, tá me ajudando bastante. Então se puderem fazer qualquer um desses, já tá ajudando muita gente. Então é isso, galera, até um próximo vídeo.